Oi, eu sou a Emma Manuela Santos, nascida e criada na pequena cidade de Santa Lúcia. Nada de especial, apenas um lugar onde todos se conhecem e os segredos não ficam escondidos por muito tempo. Passei pela faculdade e mergulhei direto no mundo do varejo após a formatura. Lingerie não era apenas um produto para mim, era uma paixão. Trabalhei duro e, eventualmente, me tornei a orgulhosa dona de uma rede de lojas de lingerie que ia desde pequenas boutiques aconchegantes até outlets elegantes. O trabalho era minha vida e eu era muito boa nisso, mas, depois de tanto tempo dedicando-me à carreira, comecei a sentir que algo estava faltando. Foi então que Pedro entrou na minha vida. Tudo começou com uma notificação no meu celular, um pedido de amizade de um cara com um terno elegante e olhar penetrante, segundo a foto do perfil. Eu não o conhecia, mas uma olhada rápida no seu perfil mostrava um homem que parecia ter tudo em ordem, um advogado, o que explicava o terno sofisticado. A curiosidade me venceu e aceitei o pedido. Não demorou muito para que a primeira mensagem chegasse numa noite em que eu estava fechando as contas. Oi, Emma Manuela, obrigado por aceitar meu pedido. Notei que temos alguns amigos em comum. Como você está? Simples, mas suas mensagens seguintes realmente me cativaram. Ele era espirituoso e tinha um jeito de me fazer rir, mesmo após um dia longo. Lembro-me de uma noite em que estávamos falando sobre as piores cantadas que já ouvimos e seu humor simplesmente combinou com o meu. Já ouviu essa? Você é um mágico? Porque toda vez que eu olho para você, todo o resto desaparece. Aposto que já ouviu essa no seu trabalho. Eu respondi rindo, com certeza, no topo das piores cantadas. Nossa conversa fluía naturalmente. Após algumas semanas, ele sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Apenas um café casual para colocarmos um rosto nas mensagens de texto. Parecia uma boa ideia. Nos encontramos pela primeira vez num café que eu adorava porque não economizava na cafeína. Ele já estava lá quando cheguei, lendo um jornal. Quando olhou para mim, a foto do perfil não fazia justiça à sua aparência. Ele era ainda melhor ao vivo. Uau, você realmente parece com suas fotos, o que é raro nessa cidade. Ele sorriu e respondeu, obrigado, acho que você também está ótima, apesar da vibe de advogado. Rimos e isso quebrou qualquer constrangimento inicial. Conversamos por horas. Pedro tinha profundidade, perguntava sobre meus negócios, meus sonhos, e realmente ouvia o que eu tinha a dizer. Depois de um ano de relacionamento, Pedro decidiu que era hora de dar um passo adiante. Uma noite fria, enquanto eu fechava a loja, ele apareceu de surpresa, com a respiração formando nuvens no ar gelado. Ele segurava uma pequena caixa e começou, Emma Manuela, venho pensando. Estamos indo muito bem, nós dois. Acho que é hora de pensarmos em algo mais permanente. Fiquei paralisada, com as chaves da loja ainda na mão. Pedro, você está dizendo o que eu acho que está dizendo? Ele sorriu, aquele sorriso encantador que sempre fazia meu coração bater mais rápido. Sim, estou. Case-se comigo, Emma Manuela, vamos parar de brincar. Meu coração estava acelerado, minha mente girando com 1000 pensamentos. Casamento? Estava pronta? Mas olhando em seus olhos, vendo a sinceridade, parecia certo. Sim, respondi. Sim, eu me caso com você. Mas então ele mudou sua expressão, ficando sério de novo. Há mais uma coisa. Precisamos falar sobre algumas questões legais, um acordo pré-nupcial. A palavra pré-nupcial me atingiu como um balde de água fria. Pré-nupcial. Sério, Pedro? É necessário? Ele explicou rapidamente, segurando minhas mãos para acalmar meu tremor. Não é que eu não confie em você, Emma Manuela, é apenas uma precaução. Especialmente eu, sendo advogado, já vi muitas separações complicadas. Além disso, é uma proteção para ambos. Respirei fundo, tentando processar tudo. O pedido romântico agora estava envolvido em conversas sobre traição e bens. Não era como eu imaginava meu noivado, mas então, a vida com Pedro nunca foi comum. Olhei para os papéis e depois para seu rosto, lendo a sinceridade ali. Tudo bem, vou pensar nisso, mas quero deixar claro, Pedro, não estou planejando dar motivos para você usar isso contra mim. É só isso que estou pedindo, respondeu, aliviado.
Assinei o acordo pré-nupcial alguns dias depois, após revisá-lo com meu próprio advogado para ter certeza. Sentia-se estranho assinar um documento que falava sobre o fim de um casamento quando o nosso nem tinha começado, mas a vida é uma aposta e eu estava apostando tudo em Pedro. Nós éramos o casal que todos invejavam, sempre rindo e cochichando um com o outro em festas, mas alguns meses depois as coisas começaram a mudar. Não era algo que eu pudesse apontar imediatamente, apenas um frio que se instalou entre nós lentamente. Os verdadeiros problemas começaram algumas semanas depois, quando estávamos fazendo compras e eu estava escolhendo novos perfumes. Conversei com o vendedor, apenas uma conversa casual sobre fragrâncias. Quando saímos da loja, Pedro estava furioso. Quem era aquele? Ele perguntou assim que estávamos longe da multidão. Fiquei surpresa. O vendedor? Eu estava apenas perguntando sobre os perfumes. Por quê? Parecia que você estava muito interessada nele, Pedro retrucou com os olhos duros. Você está falando sério? Eu estava falando sobre perfumes, Pedro. O que está acontecendo com você? A partir daí, piorou. Sempre que eu falava com um homem, Pedro ficava emburrado ou fazia comentários sarcásticos. Em casa, ele se tornou mais frio, se escondendo atrás do laptop ou do celular, me deixando jantar sozinha na maioria das noites. Uma noite, decidi confrontá-lo. Não suportava mais a atmosfera gelada. Encontrei-o no escritório, olhando fixamente para uma planilha. Pedro, precisamos conversar, disse, parada na porta. Ele não levantou a cabeça. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre como você tem agido ultimamente. Caminhei até ele e fechei o laptop. Você tem estado distante, sempre que eu interajo com outro homem, você age como se eu tivesse cometido um crime. Ele esfregou as têmporas, suspirando. Emma Manuela, você não entende a pressão que estou sofrendo no trabalho. Quando vejo você rindo e conversando com outros homens, isso me afeta, ok? Às vezes, sinto que você não respeita nosso relacionamento o suficiente para manter a distância. O ar entre nós ficou pesado com palavras não ditas e o eco das nossas vozes elevadas. Mas então algo novo surgiu para complicar ainda mais a situação. Rumores começaram a chegar aos meus ouvidos, dizendo que Pedro estava contando para as pessoas que eu era uma flertadora, conversando com outros homens sempre que lhe virava as costas. Eu não podia acreditar. Você tem falado sobre mim pelas minhas costas, dizendo que eu flerto com outros homens? Olha, Emma Manuela, não é bem assim. Talvez eu tenha dito alguma coisa, mas é só porque vejo como eles olham para você, como você. Pare. Eu o interrompi, minha raiva crescendo. Eu não acredito nisso. Você não tem o direito de espalhar mentiras sobre mim. Você deveria ser meu parceiro, Pedro, não meu maior crítico. Depois dessa grande briga, as coisas entre nós esfriaram um pouco. Uma manhã, encontrei um bilhete de Pedro no balcão da cozinha. Sua caligrafia, geralmente tão precisa, estava apressada desta vez. Peguei o bilhete, com o coração batendo mais forte do que o normal. Emma Manuela, vamos tentar recomeçar. Encontre-me no Boa Vista Hotel, quarto 204, às 20 horas de hoje. Vamos deixar o passado para trás e seguir em frente. Emma. Fiquei olhando para o bilhete por um longo minuto. Isso era inesperado. Talvez fosse seu jeito de tentar consertar as coisas. Decidi ir, com a esperança no peito. O dia passou devagar, o trabalho foi um borrão. Não conseguia me concentrar nos pedidos dos clientes ou no inventário, minha mente ficava voltando ao bilhete, ao que a noite poderia trazer. Poderíamos realmente recomeçar? Quando fechei a loja e me dirigi ao hotel, estava uma pilha de nervos. Ao chegar ao Boa Vista, minhas mãos estavam suadas. Verifiquei meu reflexo no espelho do carro, ajeitei o cabelo e passei um pouco de batom, não muito, não queria parecer que estava me esforçando demais. O quarto 204 ficava no segundo andar, o corredor estava silencioso, apenas o leve zumbido do ar-condicionado. Bati na porta, sem resposta. Bati de novo, então, com uma mão hesitante, girei a maçaneta. Estava aberta. O quarto estava iluminado apenas por uma luminária ao lado da cama, lançando sombras longas.
Havia uma garrafa de vinho aberta na mesa, 2 taças ao lado e um prato pequeno com fatias de frutas, mas não havia sinal de Pedro. Pedro, chamei, entrando e deixando a porta se fechar atrás de mim. Você está aqui? Silêncio, apenas o som suave do ar-condicionado. Pensei em ir embora, mas decidi esperar. Servi-me de uma taça de vinho, o líquido vermelho girando no copo. Só uma taça, murmurei para mim mesma, para acalmar os nervos. Dei um gole, o vinho era rico e um pouco doce demais. Sentei-me na beira da cama, minha mente correndo. O vinho começou a deixar minha cabeça um pouco zonza, ou seriam meus nervos? Deitei-me para descansar os olhos por um momento. O quarto girou suavemente e então tudo ficou preto. Quando acordei, estava escuro lá fora. Tentei me levantar, mas minha cabeça estava latejando e meus pensamentos estavam confusos. Meu telefone estava na mesinha de cabeceira. Peguei-o, a luz da tela ofuscante no quarto escuro. Verifiquei a hora, passava da meia-noite. O pânico tomou conta de mim. Tentei lembrar o que aconteceu, como acabei deitada ali, mas era como tentar agarrar fumaça. Percebi, de repente, que estava sem roupas. Liguei para Pedro, com os dedos trêmulos ao discar seu número. O telefone tocou, então sua voz, fria e distante, atendeu. Emma Manuela, o que houve? Pedro, onde você está? Por que não veio ao hotel? Perguntei, a voz tremendo. Hotel? Do que você está falando, Emma Manuela? Você está bêbada? Perdeu a cabeça? Estou no Boa Vista, como você me pediu. Por que me chamou aqui se não iria aparecer? Minha voz aumentou em raiva e confusão. Emma Manuela, não sei que jogo doentio você está jogando, mas não escrevi bilhete nenhum. Estive em casa a noite toda. Você está fora de controle, correndo atrás dos seus amantes. Dirigindo de volta para casa naquela noite desastrosa no hotel, minha mente estava em tumulto. A voz fria e distante de Pedro no telefone se repetia na minha cabeça. O que estava acontecendo? Parecia que eu estava sendo sugada para um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ao entrar na garagem, a familiaridade da nossa casa não trouxe conforto, apenas um nó de temor no estômago. Entrei e a tensão me atingiu como uma onda. Pedro estava andando pela sala, com o rosto torcido de raiva. Assim que me viu, explodiu. Aí está você? A esposa perambulante voltou, ele gritou, com a voz carregada de desprezo. Pedro, por favor, precisamos conversar. Algo muito errado aconteceu esta noite, supliquei, minha voz trêmula, mas desesperada para que ele entendesse. Mas ele não estava ouvindo. Em vez disso, jogou uma pilha de fotos na mesa. Explique isso, então, ele gritou. Peguei as fotos, com as mãos tremendo. Elas mostravam eu em um quarto de hotel, na cama com um homem que eu nunca tinha visto antes. Meu coração afundou. Pedro, eu não sei quem é essa pessoa. Eu juro, nunca o vi antes. Algo aconteceu comigo esta noite, algo que não consigo explicar. Ele riu, um som áspero e zombeteiro que me deu calafrios. Um erro monstruoso ou apenas seu comportamento monstruoso? Casar com você foi o verdadeiro erro. Senti as lágrimas brotarem, mas as contive, precisava manter a força, clareza. Eu não fiz isso, Pedro. Você tem que acreditar em mim. Mas ele não estava disposto a ouvir. Acreditar em você? Por quê? Você é uma mentirosa e uma traidora, e vou garantir que não receba um centavo de mim. Vou ao tribunal e tirarei tudo de você, conforme nosso acordo, ele cuspiu, antes de pegar sua mala já pronta e sair pela porta com um último olhar de desprezo. Ele bateu a porta, me deixando sozinha no silêncio ecoante da casa. Desabei no sofá, meu corpo tremendo. A dor na cabeça era incessante, latejando com uma intensidade que tornava difícil pensar. Mas era mais do que apenas uma dor de cabeça, minha mente estava nebulosa, minhas memórias da noite confusas e inconsistentes. Foi então que me ocorreu, o vinho. Eu só tinha bebido uma taça, mas a tontura e o apagão não faziam sentido. Era extremo demais, súbito demais. Peguei o telefone e liguei para minha amiga Lisa, uma enfermeira, esperando que ela pudesse esclarecer meus sintomas. Lisa, algo não está certo.
Bebi uma taça de vinho e depois tudo ficou preto. Acordei horas depois e agora Pedro tem essas fotos. Não faz sentido, expliquei apressadamente, com as palavras saindo atropeladas. Houve uma pausa do outro lado da linha enquanto Lisa processava minhas palavras. Emma Manuela, parece que você pode ter sido drogada. Você precisa ir a um hospital ou laboratório e fazer um teste agora mesmo. Diga a eles o que aconteceu, especialmente sobre o vinho e seus sintomas. A viagem até o laboratório foi um borrão, meus pensamentos correndo enquanto tentava juntar todas as peças. No laboratório, expliquei a situação ao técnico, que assentiu solenemente e tirou várias amostras de sangue. Alguns dias depois da minha visita ao hotel, uma carta chegou com um baque pesado na minha porta. Era de Pedro. Minhas mãos tremiam enquanto rasgava o envelope, meus piores medos confirmados na linguagem fria e formal da notificação legal. Pedro estava me processando por infidelidade, visando tirar tudo o que eu possuía, baseado no nosso acordo pré-nupcial. O julgamento foi marcado para daqui a um mês. Liguei imediatamente para meu advogado, Paulinho. Sua voz foi um pequeno conforto em meio ao caos. Emma Manuela, venha ao meu escritório, precisamos planejar nossa estratégia. Dirigi até o escritório de Paulinho, minha mente correndo com todos os possíveis cenários, exceto aquele em que eu saía ilesa. Ao chegar ao estacionamento, meus olhos captaram uma figura familiar, Pedro, andando ao lado de um jovem, o mesmo das fotos que ele usou para me incriminar. Sem pensar, peguei meu telefone e comecei a gravar. Peguei o momento em que eles trocavam um envelope, o jovem rapidamente guardando no casaco. Meu coração disparou ao perceber a importância do que eu acabara de capturar. No escritório de Paulinho, mostrei-lhe o vídeo. Suas sobrancelhas se ergueram enquanto assistia à gravação. Isso é bom, Emma Manuela, muito suspeito. Acho que é hora de chamarmos um investigador particular. O amigo de Paulinho, um investigador experiente chamado Jaquison, assumiu o caso. Ele agiu rapidamente, seguindo o jovem ator e investigando seu passado. Alguns dias depois, Jaquison nos chamou ao escritório com novidades. Conversei com o rapaz. Jaquison começou, com expressão séria. Ele é um ator meio falido. Disse que seu marido contratou para desempenhar um papel, o papel do seu amante. Ele também confessou que seu marido planejou tudo, até o vinho drogado. Enquanto conversávamos, meu telefone tocou com um e-mail. Eram os resultados do meu exame de sangue. Abri o anexo, prendendo a respiração ao ler os resultados. Positivo para um sedativo potente, exatamente como Jaquison havia dito. Passei o telefone para Paulinho, que leu os resultados e olhou para mim, com os olhos endurecendo de determinação. É isso, Emma Manuela. Com essa evidência, podemos não apenas defendê-la, mas também virar o jogo contra Pedro. Paulinho aconselhou manter tudo em segredo até a data do tribunal. Não vamos avisá-lo, vamos surpreendê-lo no tribunal, dar-lhe a surpresa da vida. Uma semana se passou desde o incidente no hotel e eu estava de volta ao familiar ambiente da minha loja de lingerie, tentando manter minha mente longe da data do julgamento que se aproximava. Era uma tarde comum até que Pedro entrou, com uma mulher ao seu lado. Emma Manuela, conheça Laila, minha futura esposa, ele anunciou, com um orgulho que não chegava aos olhos. Laila parecia jovem, jovem demais talvez para entender o tipo de homem com quem estava se envolvendo. Ela olhou para mim com uma mistura de curiosidade e julgamento. Pedro não perdeu tempo em criar problemas. Dê uma boa olhada ao redor, Emma Manuela, em breve tudo isso será meu. Seu braço varreu o espaço da minha loja com um gesto teatral, um sorriso brincando em seus lábios. Os olhos de Laila seguiram seu gesto, seu olhar endurecendo com mais convicção. Eu queria avisá-la, mas lembrei das instruções rigorosas de Paulinho para manter o silêncio até a audiência. Tudo o que pude fazer foi sorrir tenuemente e responder com a maior dignidade que pude reunir. Veremos o que o juiz tem a dizer sobre isso, Pedro. O dia da sessão no tribunal chegou rapidamente. A sala do tribunal era austera, o ar carregado de antecipação. Pedro, sempre o advogado, escolheu se representar. Ele ajustou a gravata, mostrando autoconfiança enquanto se preparava para fazer sua declaração inicial. Senhoras e senhores, Pedro começou, com a voz firme e clara, hoje vocês verão as verdadeiras cores de uma mulher que não apenas quebrou os votos do casamento, mas também procurou destruir a santidade do nosso lar com suas mentiras.
Ele gesticulou para as evidências exibidas na tela atrás dele. Como vocês verão nessas fotos, minha esposa, Emma Manuela, não foi a parceira fiel que prometeu ser. As fotos do quarto de hotel apareceram, causando murmúrios no tribunal. Por meses, vivi atormentado, suspeitando de suas infidelidades e, finalmente, como essas fotos mostram, meus piores medos foram confirmados. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentarem. Caminhou até onde eu estava sentada, com os olhos fixos nos meus. Emma Manuela aqui gostaria que vocês acreditassem que ela é uma vítima, presa em circunstâncias além de seu controle. Seu tom era mordaz, suas palavras ensaiadas, mas eficazes. Mas eu digo que ela não é uma vítima. Ela é uma perpetradora, uma destruidora de nossa união. Enquanto ele falava, eu podia ver as pausas calculadas, os olhares medidos ao juiz, a maneira como ele articulava cada frase com a precisão de um advogado experiente. As evidências são claras, inegáveis. As ações de Emma Manuela causaram danos irreparáveis, não apenas ao nosso casamento, mas ao próprio tecido de confiança que une qualquer relacionamento. Pedro concluiu seu discurso com um dramático pedido por justiça. Paulinho, meu advogado, levantou-se com uma postura calma. Senhoras e senhores, Paulinho começou, com a voz firme e imponente, hoje não apenas defendemos a honra de Emma Manuela Santos, mas também revelamos um padrão de engano perpetrado por seu marido, Pedro Santos. Ele fez um gesto para o fundo do tribunal, e o ator que Pedro havia contratado entrou, causando um rebuliço entre os espectadores. Paulinho pediu que ele contasse seu envolvimento, e o jovem olhou nervosamente ao redor antes de falar. Fui contratado para atuar, achei que era apenas uma brincadeira, admitiu, com a voz trêmula. Eu não percebi a seriedade do que estava sendo orquestrado. Paulinho assentiu brevemente, então apresentou os resultados do exame de sangue ao tribunal. Esses resultados mostram que Emma Manuela foi incapacitada contra sua vontade, drogada por substâncias que ela desconhecia ter consumido. O tribunal murmurou enquanto as implicações se afundavam. Além disso, Paulinho continuou, com um tom mais duro, este não é o primeiro caso em que o Sr. Santos empregou tais táticas. Ele apresentou evidências dos casamentos anteriores de Pedro, detalhando como padrões semelhantes levaram ao enriquecimento injusto às custas de suas ex-esposas. Ao concluir seus argumentos, o peso das evidências era palpável. Solicitamos não apenas a anulação das alegações fraudulentas feitas contra Emma Manuela, mas também uma compensação justa pelo sofrimento que ela sofreu. A juíza assentiu, absorvendo tudo antes de proferir seu veredicto. Após cuidadosa consideração das evidências apresentadas, decido a favor de Emma Manuela Santos. O acordo pré-nupcial é anulado. O alívio me inundou, lágrimas surgindo nos meus olhos, não apenas pela vitória, mas pela vindicação. Além disso, acrescentou a juíza, o tribunal concede à senhora Santos uma indenização no valor de R$400 mil. O rosto de Pedro estava pálido, seu futuro desmoronando diante dele. Sua noiva, presente no tribunal, saiu apressada, apenas para retornar brevemente e sussurrar um obrigado para mim por expor a verdade, antes de deixá-lo para sempre. As notícias do julgamento se espalharam rapidamente, os detalhes sensacionais o suficiente para chegarem às manchetes. A reputação profissional de Pedro foi irrevogavelmente danificada. Ele foi despojado de sua licença para praticar advocacia. A revelação levou suas ex-esposas a entrarem com ações judiciais contra ele, desvendando um rastro de engano que o deixou financeiramente e socialmente falido. Ao fechar a loja uma noite, com o brilho do pôr do sol lançando longas sombras no chão, refleti sobre a jornada. A batalha foi árdua, marcada por momentos de desespero e indignidade, mas, no final, foi um testemunho de resiliência e justiça.